Graça e paz da parte de nosso poderoso Deus. Esse é o canal da Igreja Batista em Bairro Novo. Eu estou muito feliz em você ter clicado aqui em nosso canal e eu tenho plena convicção de que se você fez isso, não foi por acaso. Foi porque a mão de Deus, o Espírito Santo do Senhor, te conduziu a ouvir essa mensagem. Fique até o final conosco dessa mensagem. Eu tenho certeza que você vai aprender algo poderoso da parte de Deus com ela. Quero que, se você se sentir à vontade e assim bem determinar, pode se inscrever no nosso canal aí através desse ícone vermelho onde tem o nome inscrever-se. Você escreve ali onde tem essa palavra inscrever-se e você pode se inscrever no nosso canal, ativar o sininho que são as nossas notificações e se você gostou do vídeo, deixar um like, quem sabe até um comentário de bênção. Escute, no livro de Joel, essa é a segunda mensagem que estamos gravando sobre Joel. A primeira mensagem era o tema arrependimento e essa mensagem agora o tema é conversão. A gente colocou na primeira mensagem que arrependimento e conversão são coisas similares, são coisas semelhantes, porém com alguma pequena diferença. Eu diria que o arrependimento é o primeiro sentimento ou a primeira ação que nós tomamos diante da santidade de Deus. Quando eu me confronto com a santidade de Deus, quando Deus se apresenta diante de mim, sendo Ele moralmente inatingível, sendo a sua santidade tão grande, tão profunda, tão alta, tão inalcançável, a minha pequenez, o meu estado diminuto de pecador é aflorado, é percebido, é constatado. E diante da minha limitação em não conseguir me salvar, diante da minha limitação em não conseguir perdão próprio, eu peço perdão a Deus e para isso eu preciso me arrepender do que eu fiz. Ninguém que pede perdão ao outro sem estar arrependido terá um perdão pleno, genuíno. Pode até se enganar a outra pessoa dizendo assim, vou pedir perdão para ficar só de bem com ela, mas eu não me arrependi do que fiz, eu acho que o que eu fiz estava certo. Essa pessoa pode até enganar outra pessoa, mas jamais enganará a Deus. Com Deus isso não funciona. Ele nos conhece, Ele sabe se estamos nos arrependendo de verdade ou não. E o arrependimento é justamente esse início de mudança de caminho, esse início de mudança de atitude. É o arrependimento que me aproxima de Deus e faz com que eu reconheça que, sendo pecador, dependa e precise do seu perdão e da sua graça e da sua salvação. E aí começa um processo chamado conversão, que é justamente essa mudança de atitude, essa mudança de arrependimento. Interessante que a palavra arrependimento no grego é a palavra metanoia e é praticamente a mesma palavra para conversão, que é mudança de atitude. Você lembra no trânsito aí quando há uma placa chamada conversão proibida e essa placa ela é indicada como uma seta longa feito um gancho. Ou seja, ela indica que ali não se pode fazer o retorno, ali não se pode mudar de direção, ali não se pode, apesar de haver uma abertura, não se pode mudar de caminho. O arrependimento é justamente o contrário dessa placa. O arrependimento me indica e me impulsiona a uma conversão, me indica e me impulsiona a uma mudança de caminho, uma mudança de atitude, me posiciona a fazer uma conversão que é justamente uma mudança de rota, de meta, de destino, de caminho. Isso significa conversão. E no livro de Joel, no capítulo 2, a palavra do Senhor nos diz exatamente isso. Quando nós abrimos a nossa Bíblia lá no livro de Joel, às vezes um livro esquecido, lá por ser apenas 3 capítulos, né? E ele fica ali meio que, vamos dizer assim, perdido entre Daniel, Oséias, Amós, e você às vezes passa desapercebido. Porém, há uma fama muito grande de Joel, ao mesmo tempo que ele não é lido como deveria, é que ele é o profeta que anuncia o Pentecostes. Ele é o profeta que anuncia no livro de Atos, capítulo 2,
a descida do Espírito Santo. E é o próprio apóstolo Pedro, que está lá no livro de Atos, que está lá no capítulo 2 de Atos, é quem diz que se cumpriu a profecia de Joel. Não é eu ou você que queremos ou queiramos ou não que Joel indicasse o Pentecostes, mas é o próprio apóstolo Pedro que vive aquela experiência junto com aqueles homens que estavam ali reunidos no dia de Pentecostes. E ele mesmo diz, ele mesmo aponta aqui, se cumpre a profecia de Joel. E muitos querem apenas essa parte de Joel, a parte do avivamento, a parte do movimento, a parte do Pentecostes. Mas para chegarmos na parte do avivamento em Joel, é preciso passar pela parte do arrependimento e da conversão. Joel, em capítulo 2, verso 12, diz justamente isso, veja. Por isso diz o Senhor, essa expressão é Radavarim Radonai, palavras do Senhor. Por isso diz o Senhor, voltem para mim de todo o coração, venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração. Voltem para o Senhor seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento, tardio para se irar e cheio de amor, e está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Essa expressão voltar atrás e não castigar é a expressão perdoar, lançar perdão, desistir da sentença e dar remissão, dar graça e dar perdão. Nós vemos que aqui no livro de Joel, antes de chegar no derramamento do Espírito Santo, os sacerdotes tinham que se arrepender, o povo tinha que se arrepender, as multidões que estavam ali em Israel precisavam se arrepender e principalmente começarem um processo de mudança que entendemos como conversão. A mesma palavra, praticamente o mesmo peso no hebraico, a palavra hebraica que está aqui, voltem-se, é a palavra convertei-vos. Em várias versões da Bíblia está lá, convertei-vos ao Senhor. Eu estou usando aqui a versão nova, tradução transformadora, nova versão transformadora. E é uma versão bem dinâmica, ele não usa a palavra convertei-vos, mas usa a palavra voltem, talvez para que o significado ficasse mais simples. Não há como eu continuar diante da presença de Deus, não há como continuar diante da palavra do Senhor sem que haja uma mudança de atitude que começa com o arrependimento e se dá com a conversão. E a conversão é esse processo diário em que Jesus nos ensinou a conversão através da renúncia. Quando ele diz assim, cada um negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Antigamente, quando eu via esse versículo, eu via muitas pessoas interpretarem de uma maneira que eu também interpretava e tomava para mim. Quando dizia assim, tome a sua cruz e siga-me, as pessoas diziam, é a cruz que eu tenho para levar, é esse meu filho que é drogado, isso aí é um bandido, não presta para nada, mas é meu filho, o que é que eu posso fazer? Eu vou ter que levar essa cruz. Ou a mulher que era crente, o marido não era crente, e ela entendia que não poderia se separar dele por causa disso, porque havia uma promessa ali do apóstolo Paulo, escrita em uma das suas cartas, que ele dizia, a mulher santa santifica o seu marido, a mulher convertida aos poucos apresentará Jesus para ela, em outras palavras, para ele, e ele se converterá. Então, baseado nessa promessa de que a mulher consagrada consagra o seu lar, a mulher sábia edifica seu lar, e que ela ganharia o seu marido através da sua atitude, a mulher dizia, essa é a cruz que eu tenho que negar, eu tenho que negar todo dia a mim mesmo e carregar essa cruz aí que é o meu marido, essa derrota que não se converte de jeito nenhum. Então é complicado, né? A mulher já chama o cara de derrota de tudo quanto não presta, como é que ele vai se converter? Mas aí eu entendi que a palavra negue-se a si mesmo, ela está atrelada à palavra da cruz. O negar-se a si mesmo foi o que Jesus fez
quando ele decidiu morrer. Quando Jesus estava falando sobre leve a sua cruz, ele estava falando que ele teve que levar a nossa cruz. Ele teve que se negar a si mesmo para que nós tivéssemos o perdão. Consequentemente, nós temos que fazer a mesma coisa depois de perdoados. A diferença entre nós e Jesus é que Jesus levou a nossa cruz para obter o perdão. E a nossa cruz devemos levar para obter a conversão, para sermos convertidos cada dia pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando eu entendo que aquilo ali é pecado, quando eu entendo que aquilo vai causar uma separação entre mim e Deus, que aquilo vai ofuscar o meu relacionamento com Deus, então eu nego aquela atitude, eu nego a minha vontade, nego a mim mesmo e começo então um processo de conversão, um processo de obediência a Deus, um processo em que Deus e o Espírito Santo dele comandam a minha vida, e aí eu passo a obedecê-lo, eu passo a ser um convertido à sua palavra e não simplesmente um religioso cumpridor de rituais. Há pessoas que podem passar a vida toda cumprindo rituais e não mudar nem de atitude em nada. O que há é um processo de adesão a uma religião. Você se encanta com a religião, você se encanta com tudo aquilo ali e passa a participar do seu grupo religioso e dos seus rituais religiosos sem haver realmente uma mudança de comportamento, uma mudança real de atitude. Eu lembro de uma vez uma professora minha que era de uma determinada religião, que não vou citar o nome para não expor ninguém dessa religião, porque eu não tenho nada contra ninguém dessa religião, eu tenho algo contra essa religião, eu não concordo com essa religião, mas eu respeito qualquer pessoa que dela participe e posso conviver tranquilamente com qualquer confissão religiosa, porque eu tenho a paz e o amor de Deus no meu coração, mesmo não concordando com a doutrina religiosa, mas eu posso conviver tranquilamente com essa pessoa. E ali aquela senhora, ela sempre estava, a professora, sempre estava dizendo aspectos da sua religião. Eu admirava até a sua coragem, porque ela não queria saber se seria criticada pelos alunos ou se seria criticada pela direção da escola, mas ela expunha a sua religião a todo momento em que ela tinha oportunidade. E uma vez ela disse, vamos fazer aqui uma festa junina, só não posso comer pé de moleque porque tem café e a minha religião não permite. Eu achei aquilo interessantíssimo. E não comentei nada, nem desrespeito, nem questionei, respeitei porque ela tem o direito de expressar a sua fé e eu tenho o direito de ouvi-la sem necessariamente ofendê-la ou questioná-la. Até porque ela ali era autoridade de sala de aula e ela não estava falando nada demais que ofendesse a minha fé ou que me ofendesse ao ponto de eu precisar reagir. Eu achei aquilo interessante porque a religião dela tinha uma proibição alimentícia. Mas, um outro dia, ela disse, eu vou pegar ali um lanche. E ela trouxe uma Coca-Cola. E nós sabemos que a Coca-Cola tem um forte teor de cafeína. Ela não comeu o pé de moleque porque tinha café, mas ela estava em desobediência à religião dela porque ela estava tomando Coca-Cola. Eu não falei nada, também continuei calado para não expô-la, para não constrangê-la, mas eu podia ter dito, professora, a sua religião não permite que a senhora tome Coca-Cola, mas a religião dela pertence a ela e a atitude dela pertence a ela também e não a mim. Eu não estava em sala de aula como juiz, estava em sala de aula como aluno e não estarei como juiz em posição de ninguém, porque não foi para isso que o Senhor me chamou. Mas eu achei interessante que o cumpridor da religião, ele se encanta pela religião, ele se encanta pelos aspectos religiosos, mas ele não necessariamente precisa de mudar, ele não necessariamente precisa de mudança, ele não necessariamente precisa de arrependimento ou de conversão, ele simplesmente é um adepto daquela religião e quando quer e quando bem entende, cumpre tal aspecto, descumpre outro e assim vai. Mas aquele que é convertido, aquele que se volta para o Senhor, ele busca cada dia negar a sua cruz e seguir a Jesus, seguir a fé em Cristo. Nesses dias, Deus está nos chamando para a conversão.
Nesses dias Deus está nos chamando para o arrependimento. Não importa se você passou 10, 15 anos e nunca se arrependeu ou nunca se converteu. Esse é o momento de converter-se ao Senhor. Esse é o momento de voltar-se para o Senhor. Meu irmão, se não for nesse momento, quando será? Tem muita gente fazendo planos aí, depois da pandemia eu vou fazer isso, depois da pandemia eu vou fazer aquilo outro. Querido, não faça planos só depois da pandemia, faça planos agora. Agora, nesses dias de converter-se a Deus. E não só faça um plano, como tome uma atitude de ser fiel ao Senhor, de ser alguém que nega-se a si mesmo todos os dias, toma a sua cruz e o segue, e o que caminha com Ele, e caminha com a sua graça, com o seu amor e com o seu perdão. Quero deixar para você essa mensagem, meu irmão. Na minha época de adolescente tinha uma brincadeira que dizia: existem convertidos e convencidos. O convencido é justamente aquele adepto da religião, ele se encanta com o templo, ele se encanta com os rituais, ele se encanta com os cultos, mas ele não se entrega, ele não muda, ele não se transforma, ele não quer libertação, ele não quer arrependimento. Mas aquele que realmente teve um encontro real com Deus, bateu de frente com a sua santidade, e diante da sua santidade eu me reconheço um pecador, eu me reconheço necessitado da sua graça, eu me reconheço necessitado do seu perdão, e eu começo a negar a cada dia a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir ao Senhor. Ou seja, tomar a sua cruz não é por causa de um marido, de um irmão, de um pai que lhe perturba. Tomar a sua cruz é tomar você mesmo contra si, contra as suas vontades, contra os seus desejos, contra as suas carnalidades, e voltar-se para o Espírito Santo de Deus. E assim virá um avivamento. Te aguardo no próximo vídeo sobre avivamento. Para vir o avivamento é preciso ver arrependimento e conversão. Para vir o avivamento é preciso mudança de mente e de atitude. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude nessa caminhada, que Ele proteja você, sua família e te dê saúde em nome de Jesus. Deixa o like, compartilhe o vídeo que vai nos abençoar.